7,98? Nossa, Jorge. Tava um pouquinho. Tava quase. Tava quase. Tava quase. Tava brigando pra sair. Ai, gente. Ai, agora eu não aguento falar essas coisas, que aí eu fico pensando, você é doido. Eu já tava tocando essa música na rádio fazia tempo, viu? Quantos você tem, Jorge? 26. Ah, você tem 26? Ah, é. Eu tô com 42, meu filho tá com 22. Ah, para por aí, vai. Ai, gente, que bom que tem você ligadinho na Zé FM. É, de todas as faixas, né, de idades, na verdade. Desde os 5, 4, que mais, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 60 anos. Tá todo mundo ligado na Zé FM, a rádio que fala com vocês. Porque a partir de agora, a gente muda até a trilha, né, gente? Tá chegando aqui nos estúdios com todo amor e carinho do mundo, toda perfumada, a doutora Josiane, nossa grande psicóloga, psicanalista, que vai hoje abordar um assunto muito interessante. E, na verdade, é como a gente estava conversando aqui, tem pessoas que saem de casa já para brigar, né? Saem com raiva. Isso acontece muito, né, doutora? Boa tarde. Oi, Priscila, boa tarde, Jorge, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde ao pessoal aqui do Instagram, uma alegria vocês aqui também na live. Pri, é bem verdade, tem gente que sai de casa só pra arrumar confusão, só pra brigar. Se não brigar naquele dia, a pessoa parece que não tá contente, né? Sei, eu entendo. Tem pessoa que não vê a hora de ter uma confusão pra entrar. Ai, a paz passou longe. Tem gente que sai de casa e fala, hoje eu quero arrumar uma briga. Hoje eu quero arrumar uma briga, hoje eu quero arrumar uma confusão. Oh, meu Deus do céu. E como será que é aí você que está do outro lado, quem está nos ouvindo, ou como será que é conviver com alguém que toda hora, Pri, tá explodindo, tá reativo, tá estressado, tá nervoso, o ambiente fica tenso, né? Isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, Pri? É isso mesmo, doutora. Vamos conversar sobre isso, então, sobre a raiva, sobre essa reatividade. Pri, eu tava vindo pra cá, eu lembrei de um autor da psicanálise, ele se chamava Ferenczi. Ele falou assim que tem horas que a mãe arranca a calça pela cabeça. Uau! Arranca, porque tem hora que a gente fica nervosa mesmo. Não só mãe, qualquer pessoa. Quem aqui nunca teve um piti? Quem aqui nunca chegou numa hora que se estressou tanto e que extrapolou o jeito, vamos dizer assim, natural de ser? Acontece, quem aqui nunca teve um piti, seja com filho, seja com amigo, seja no trabalho? Quem nunca passou por aquele momento de perceber assim, nossa, eu tô fora de mim agora, né? É verdade. Isso acontece, Pri, com todos nós. Isso é parte do nosso sistema nervoso, isso é parte do nosso emocional, é da natureza humana a gente sentir raiva. O que acontece é que tem gente que sente recorrente isso, explode recorrentemente, toda hora tá nesse movimento, e é disso que a gente tem que conversar. Por que tem gente que é reativo? Por que tem gente que explode a todo momento? Certo. Uma coisa que eu quero trazer aqui com um exemplo, eu acho que o exemplo dá para ajudar quando a gente está no trânsito e alguém fecha a nossa frente. Como tem gente que fica bravo nessa hora. Verdade. Mas por que tem gente que fica bravo e tem gente que não fica? A gente tem que lembrar, Pri, que nós temos no nosso sistema nervoso registros de tudo que a gente passou desde a barriga da nossa mãe. Então, quando algo acontece hoje, o problema não é com o hoje. O problema é o que isso puxou de memória, de situações onde a gente foi, por exemplo, muito invadido. Lá atrás? Lá atrás. Por exemplo, vou dar um exemplo também simples, só pra gente entender. Eu tô dormindo no meu quarto, minha mãe entra e fala, vamos acordar, vamos abrir essa janela, levanta, tá na hora de levantar, na hora de acordar. E a gente leva aquele susto. Mais pra baixo, quando a gente era criança, quando era bebê, alguma coisa que aconteceu no ambiente que invadiu o nosso espaço. Certo. Se eu tô no trânsito e alguém fecha a minha frente, isso puxa, esse estímulo puxa essas memórias dessas sensações que eu tive. Entendi. E aí eu posso ser reativo a isso, brigar, porque eu passei por inúmeras coisas que me foram invasivas. Às vezes um ambiente que toda hora me oprimia, toda hora me sufocava, e eu quando criança não sabia reagir, eu fui acumulando. Hoje adulto, quando alguém fecha, vem tudo aquilo que é de memória e toda a minha reação que eu gostaria de ter tido lá e não tive, vem com
concentrado. Nossa. E daí vem aquela forma de lidar com a situação que a gente vê exagerado para aquele estímulo. Entendi. Porque fica. A gente olha e fala, nossa, pra que tanto? Não precisava tanto com uma assim situação que eu penso. dessa. Tem situações que eu olho assim e falo, gente, não precisava isso, né? Exatamente, não precisava tanto, mas por quê? É automático, Pri. Alguém passou na nossa frente, puxou aquela memória, vem aquela quantidade concentrada de reação e numa fração de segundos a pessoa faz um estardalhaço ali. E quando a pessoa tá na fila, aí outra pessoa entra na sua frente. Gente, eu já vi gente pirar. Exatamente, exatamente. Essa história dos bebês reborns, que um cara viu uma mulher com um neném de verdade, né, entrar na frente, e ele foi lá e bateu na cabeça do bebê achando que era um bebê reborn, né? Horrível. Porque aquilo confrontou aquela pessoa de alguma forma, atingiu alguma coisa dentro dele e ele teve aquela reação, né? Que foi realmente uma situação lamentável, teve todo um desdobramento disso, mas isso que a gente tem que entender, todo ser humano, Pri, quando ele está reagindo a algo, é porque tem memórias que está sendo acessado. Isso explica porque é uma mesma situação, por exemplo, no carro, tá o motorista e o passageiro. A situação acontece, o passageiro pode estar tranquilo e o motorista explode. Ou o inverso, né? O motorista tá tranquilo e quem tá do lado fica nervoso, abre a janela, grita. Por quê? A memória daquele sistema nervoso daquela pessoa foi ativada. E aquele que não teve histórias de invasões, aquele que teve até, que vamos dizer assim, suficientemente boa uma infância, e isso não tem registro, né? A pessoa tem outros tipos de registros, então numa situação de invasão assim, a pessoa não vai ter uma reação tão grande. Então, a raiva, a reatividade, a explosão, a gente tem porque, na verdade, a gente está tendo essa manifestação e a gente está querendo se proteger de algo que foi muito ruim ali pra gente. Então, quando a gente tem essa reação, é como se fosse assim, quero colocar você pra longe de mim. Quero colocar você distante, porque eu não quero mais sentir isso que eu tô sentindo. Que coisa, então, a raiva é pra tentar afastar aquela situação. Esse é um dos movimentos, Pri, mas tem mais movimentos que a gente tem que entender um pouquinho. Muito bem, gente, nós estamos aqui ao vivo na Zé FM 76.3, para você que acabou de ligar seu rádio, para você que está ouvindo a gente pelo aplicativo, seja muito bem-vindo à Zé FM. E hoje nós estamos aqui com a doutora Josiane. Quem gostaria, nós temos mais aí 10 minutos, quem quiser fazer alguma pergunta, porque hoje nós estamos abordando esse assunto da raiva, vocês já começaram a entender que isso vem lá de trás, precisamos cuidar, é por isso que a gente traz a doutora Josiane sempre com uma palavra amiga, na verdade ajudando você, e o mais importante, quem tem muita raiva precisa de algum jeito, de alguma forma, fazer terapia, né, doutora? Isso, sem dúvida, Pri. Precisa porque precisa resolver essas questões internas para na hora que acontecer esse estímulo, acessa aquela memória, mas não vem com a emoção, não vem com a reatividade. A pessoa sabe, eu sinto estressada por conta disso, então vai entendendo em terapia, né? Entendi. E quem convive com a pessoa? Igual você falou, você ia falar no início, doutora, por exemplo, às vezes a mulher ela tem um marido que é estressado demais. E aí, como conviver com essa pessoa? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que não é com a gente, não é com o ambiente, não é com o que está acontecendo ali em casa ou quando sai junto, né? Não é com você. Você é um estímulo, a sua família é um estímulo, as crianças são um estímulo, o ambiente é um estímulo para puxar essas memórias. Então a gente tem que entender o seguinte: você pode ser uma boa esposa, fazer tudo de melhor para o marido, mas na hora que ele explode não é com você, é porque alguma coisa do ambiente puxou essa memória. Isso já ajuda muito a gente quando nós convivemos com pessoas assim. Aquilo que está vindo à tona é da história de vida. Então, uma que a gente chama educação emocional, Pri, a gente sentar com a pessoa e dizer, você fica desse jeito porque é alguma coisa que aconteceu na tua história. E isso não faz bem, né, para nós nem para você. Então, você precisa olhar. Muitas vezes, por essa conversa, a pessoa pode até abrir, não é verdade, quando eu era criança me aconteceu isso. O fato da pessoa conversar sobre isso já vai liberando esse emocional para ele não ficar tão potente na hora da reação. E em alguns casos é necessário realmente para terapia
terapia para ter um aprofundamento e um alinhamento melhor, Pri. Certo. Então, quando a gente convive, ajuda muito a gente a entender que não é com a gente, mas que a gente pode ajudar, né, nessa educação emocional, trazendo essa reflexão para a pessoa, Pri. Eu conheço casos, doutora, que eu já ouvi falar, assim, pessoas que têm esposos, né? Quando eu tô no meio de gente, eu procuro nem falar de assuntos, eu procuro nem falar isso, fazer isso, porque eu sei que ele vai estressar, que ele vai gritar, que ele vai falar. Isso deve ser uma situação muito constrangedora, né, doutora? E essa pessoa já sabe qual é o estímulo, qual é o gatilho que puxa. Então, ela já sabe, quando a gente entra nesse tema, puxa. Porque toda vez que entra no tema, vai puxar. Porque se não tá tratado interno, toda vez, Pri, pode passar Certo. 1 ano, 10, 20, 30, 50. Se não tá tratado, vai ser sempre um estímulo para disparar essa raiva, essa agressividade, essa reatividade. Então, a pessoa já sabe, é bom que ela evite, mas ela tem que conversar, porque a pessoa que convive não pode ser limitada na expressão dela. Ela precisa ser livre para ser quem ela é. Então, ela não precisa ficar se recolhendo e evitando, prevenindo, ser precavida a todo tempo. Não, ela precisa ser quem ela é e ajudar o parceiro, a parceira, entender sobre isso. Legal. Tem um ouvinte aqui, doutora, aproveitar a oportunidade, a Valéria Rinaldi. Oi, Valéria, boa tarde para você. Obrigada pela sua participação. Ela está aproveitando o nosso quadro aqui agora e ela perguntou assim: Pri, a psicóloga, ela quis dizer o seguinte: o psicólogo, ele pode hoje medicar? Não, a gente não medica, quem medica é o psiquiatra. O que a gente pode observar, perceber que é um caso que necessita de medicação. Então, a gente faz esse encaminhamento para um colega ou a pessoa procura alguém de confiança, vai no próprio convênio dela e vai até com alguma cartinha da gente, com alguma exposição do que a gente percebe, e aí o psiquiatra medica. A gente vai acompanhar o processo dessa medicação. Inclusive, ajuda muito o psiquiatra, eles até agradecem quando a gente percebe que aquele medicamento ou tá muito, ou tá pouco, ou tá desregulado, e a gente troca uma ideia com o psiquiatra, e daí o psiquiatra ajusta. Porque medicamento, Pri, precisa de muito cuidado para administrar, ele tem efeito colateral no começo, isso é muito importante as pessoas entenderem. Entendi. Os 15 primeiros dias tem efeitos colaterais, ele vai ter um efeito bom depois de uns 30 dias. É verdade. E às vezes tem que encaixar melhor o medicamento, então o psicólogo vai acompanhar todo esse processo, vai ajudar nessa adaptação, né? Mas quem vai prescrever é um médico, né? Ele que tem essa legalidade de prescrever. O psiquiatra é o médico indicado. Isso aí, doutora. Para isso. É muito bom a gente até alertar, né? Porque a pessoa vai, às vezes, procurar um psicólogo já achando que ele vai automedicar, e não pode, né? Quem faz isso é o psiquiatra. É o psiquiatra, porque esse é do campo da medicina, porque tem que fazer exames, tem que ver o fígado como que tá, precisa de exame de sangue, precisa ver o nível de cortisol no sangue. Então, são exames e avaliações que é do campo da medicina. A gente, por acompanhar a paciência, a gente até pode desconfiar que remédio seria bom para aquela pessoa, mas quem vai fazer essa avaliação cuidadosa e prescrever é o psiquiatra, Pri. Legal. É isso aí, minha amiga. Ai, Muito obrigada. Pri, eu que agradeço, viu, querida? É um momento muito gostoso quando você vem aqui nos estúdios, bate um papo com a gente, fala dos assuntos, né? Principalmente nosso dia a dia. Temos que cuidar muito da nossa saúde mental, é o mais importante de tudo. A gente, na verdade, tem que sair de casa já respirando mais de 1000 vezes, porque os nossos dias não são fáceis, as lutas não são fáceis, é o dia a dia, é o trabalho, é a convivência, enfim, em todos os lugares a gente tem que respirar, né? Antes de tomar fazer qualquer coisa, né? E se a gente perceber que a gente está reativa, por que eu tô reativa? Vamos refletir o que gatilho, né, esse, o que foi disparado em mim. Quanto mais eu me conheço e me cuido, Pri, mais maduro eu vou me tornando e melhor eu vou conseguir viver. Então, se você precisa dessa ajuda terapêutica, procure para te ajudar. É uma bênção isso, porque a gente sente vivendo a vida de um outro lugar, né? A gente sente muito vivo.
vivo, Pri. Que legal. Tem só rapidinho te falando, Fica à tem vontade. uma frase que diz assim, não importa estar vivo simplesmente, é necessário se sentir vivo. Ai, que lindo. A gente precisa se sentir vivo, com a nossa força agressiva, com a nossa capacidade de controlar essa raiva, se conhecer. Então, o trabalho terapêutico, gente, é essencial para nossa vida. Eu amo, Pri. Eu sou defensora disso. Tem que procurar ajuda. Fazia muito tempo que eu não encontrava uma profissional como você, que vem com tanto amor, com tanto carinho falar da profissão e cuidar das pessoas. Quando você abre a sua boca, eu já sinto assim, Josiane, é algo assim incrível. Você passa uma paz. Eu recebo vários ouvintes, vários comentários, desde o meu Instagram, desde aqui na rádio. As pessoas que trabalham aqui, as pessoas param para ouvir você. Como, por exemplo, o Jorge. O Jorge, ó, ele veio aqui, ele falou, Pri, eu gosto de ouvir a doutora, não venho só para gravar. Isso é muito importante, né? Quando você encontra um profissional, a gente fica muito feliz de ter você sempre aqui com a gente, tá bom? Obrigada, Pri. Eu que agradeço, eu acredito muito nisso e vejo muitos resultados. Então a gente precisa se cuidar. Nossa vida é a coisa mais importante que a gente tem. E chega de raiva, vamos gente. Cuidar. Vamos cuidar. Raiva. Lava esse coração, limpa esse coração. Olha, você tá respirando, você tá vivendo mais um dia. Pra que raiva? Pra que... Nossa, isso não faz bem, né? A gente precisa cuidar. Isso não faz bem, gente. Ó, o negócio é sorrir pra vida. Ah, mas tá difícil, sorria. Ah, mas não tá difícil, agradeça. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Muito bom, Pri. Obrigada. Beijo. Outro beijo. Até. Tchau, gente. Ela esteve aqui hoje com a gente, a nossa grande psicóloga, psicanalista, a doutora Josiane.